Como é que é a música no céu? A música no céu tem harmonia? Ela tem melodia? Como é que é? Os anjos cantam? Vamos ver isso hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao canal dos Santos Anjos. Meu nome é Daniel Martins e hoje nós falaremos a respeito da música no céu. Nós vimos em vídeo anterior que nós podemos pensar na música propriamente dita, né, que nós ouviremos com nossos ouvidos após a ressurreição da carne. E nosso corpo também terá as delícias, todas as delícias possíveis de todos os sentidos, inclusive a audição. Portanto, haverá músicas na forma que a gente conhece, só que muito mais perfeitas, músicas propriamente para os nossos ouvidos corporais. Agora, os ouvidos, entre aspas, os ouvidos da alma também terão uma música ainda mais bonita. Hoje eu queria tratar a respeito desse tema e eu me basearei em dois excelentes autores, para dizer só isso, né? São Tomás de Aquino, ninguém menos São Tomás de Aquino, comentado pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, e são comentários publicados nesse livro aqui, A Angélica Milícia, né? Foi publicado em julho passado, há poucos meses atrás, na Itália, e foi prefaciado pelo principal especialista em angiologia, né, do Vaticano. Eu tenho aqui o nome dele, Dom Renzo Lavatori, e foi tudo revisto, etc. É uma fonte muito séria de doutrina católica. E aqui um comentário do professor Plínio Corrêa de Oliveira a respeito de como a gente pode ter uma ideia da música angélica e da música que nós ouviremos no céu. E ele diz o seguinte: existem dois modos de musicar alguma coisa, né? Um é dando uma certa ênfase no ato de pronunciar uma palavra ou uma frase, pela qual se insinua discretamente um estado temperamental ou se comunica um sabor daquilo que se canta. Então eu vou colocar aqui só um trechinho do famoso Luciano Pavarotti cantando Adeste Fidelis, uma música de Natal, em que ele põe, um músico de primeira categoria, em que ele põe uma certa ênfase na melodia. Vamos ver aqui um pouco. Então a gente vê, por exemplo, quando ele diz Leti triunfantes, veja, fala de alegria, de triunfo, e põe uma expressão que tem a ver com isso. Agora, aqui o que está em foco, sobretudo, a melodia, ou seja, o conjunto, a sequência das notas, né, que formam essa música. E aqui está em foco a melodia. Agora, existem outras músicas, nós vamos ver uma aqui, em que a harmonia está presente. Então, a primeira forma de musicar é a melodia. Isso está muito presente, diz o professor Plínio Corrêa de Oliveira, é o caso, por exemplo, do canto gregoriano. Cada nota é como uma meditação sobre o sentido daquela palavra que se pronuncia. Um outro tipo de música é aquela fundada sobre a grande arquitetura das notas, que são as regras da harmonia. Então, muitas vezes, as sinfonias, por exemplo, a beleza não está tanto no que um instrumento toca, mas no conjunto de todos os instrumentos em harmonia.
essas duas perfeições da música muitas vezes não são possíveis de ter todo o seu brilho ao mesmo tempo, não é? Ou a gente foca na melodia, de alguma forma, ou na harmonia. Eu me pergunto qual das duas concepções de música seja mais perfeita. E me pergunto também se não existe um estilo musical que sintetize as duas. Guiado pelo princípio que quando existem duas coisas boas, deve haver uma síntese superior excelente. Creio que a música angélica seja propriamente uma síntese desse tipo. Isso é, uma música com uma inegável harmonia sonora, mas que ao mesmo tempo manifesta a alma de cada anjo. Então imagine as perfeições da melodia junto com as perfeições da harmonia em uma música só. E lembrando que tudo aquilo, princípio de Cornélio lá, tudo aquilo que nós vemos de bonito nesta terra, no céu será em grau muito mais perfeito e sem as imperfeições. Nós falamos disso um pouco no vídeo anterior. Mas veja que bonito, depois eu vou tentar resolver uma objeção. A música da terra é um reflexo da música angélica, que por sua vez é um reflexo da harmonia insondável das três pessoas da Santíssima Trindade. Ou seja, não é uma harmonia que vem do nada, é uma harmonia que é um reflexo da própria harmonia entre as pessoas da Santíssima Trindade. Aí nós entramos no mistério, mas, e, portanto eu não vou tratar desse mistério, não podemos, nenhum de nós pode ter a pretensão de resolver o mistério da Santíssima Trindade, mas é bonito saber que da harmonia da Santíssima Trindade que saem todas essas perfeições, inclusive da música, sobretudo da música celeste. Agora aqui vem a objeção, que é uma dificuldade normal. Se você está se perguntando isso, é a pergunta que é normal se fazer nesse momento, que é o seguinte, que os anjos não têm corpo como nós. Como que a gente pode ter uma ideia de como é a harmonia e a melodia no caso dos anjos? Tá bem, que nós, depois da ressurreição da carne, vamos ouvir com o nosso próprio ouvido corporal as músicas mais espetaculares, tá bem, isso está visto, mas e como é que ficam os anjos? Para dar uma ideia, para a gente não ficar muito na filosofia, eu vou contar um pequeno episódio que aconteceu na minha família. Eu tenho uma irmã que quando era bem novinha ainda, recém-nascida, pegou meningite e teve que ficar um tempão no hospital. E evidente, minha mãe estava extremamente aflita com aquilo. E porque de uma hora para outra, a minha irmã podia vir a falecer. E parecia que esse era o desenlace daquela crise toda. E aí minha mãe contou depois que passaram aqueles meses de tortura da minha irmã, mas sobretudo da minha mãe e do meu pai, enfim, toda a família, mas eu era ainda novo, não sentia tanto aquele drama, mas a gente percebia que a coisa era pesada. Bom, aí minha mãe depois contou que ela se deu conta de que minha irmã se salvaria do desenlace trágico quando depois de um bom tempo no hospital, que ela estava começando a se sentir melhor, e aí ela deu o primeiro sorriso depois de todos os meses de tortura, de tratamento, de dar errado e disso e daquilo. Quando ela deu aquele sorriso, aí minha mãe ficou emocionada, etc., e percebeu que ali ela estava caminhando para cura, ou enfim, para não morrer. E isso me faz pensar até hoje o que foi aquele sorriso? Alguém, um materialista, teria que dizer não, foi um movimento dos músculos da criança que estava com bem-estar interior, as coisas mais em ordem, os órgãos mais em ordem, e que sorriu.
Mas imagine o olhar da mãe para a criança nessa circunstância. Eu pergunto, isso foi, para minha mãe, foi ou não foi uma música? De alguma forma, propriamente dita música, como nós entendemos, não. Mas aquilo não tem música que consiga expressar. É um misto de alívio, de amor materno, de contentamento de que o tratamento não ia ter um desenlace trágico, como seria uma morte, etc. Então, aquele sorriso expressou coisas que uma música terrena não conseguiria expressar adequadamente. Podia chegar perto até, podia dar uma noção, mas só aquela mãe recebendo o sorriso da sua filha naquela circunstância pode ter a noção do que exatamente é aquilo. Até deve ser difícil expressar. A gente conta, mas é difícil. Eu não posso expressar o que minha mãe sentiu naquele momento. Bom, o que isso tem a ver com o céu? Tem a ver que é o seguinte, que a comunicação entre os anjos, nós podemos ter uma certa noção de como é com esse caso. E quem está me ouvindo certamente tem casos desse gênero, de monte para contar, seja mãe com filho, seja o caso de alguém da família, momentos em que sem emitir um som material, digamos assim, um som com uma frequência, tantos hertz, não sei quanto, é algo como uma música que expressa muito mais um sentimento, um estado de espírito, do que a música com a frequência, com a amplitude das ondas de som. Porque é algo de espiritual e de muito mais profundo e que gera uma alegria muito maior, é muito mais muito mais personalizado, por assim dizer, né? Que uma música pode expressar um sentimento para um, que outro para outro. Aquele sorriso da criança, naquela circunstância, entre filha e mãe, uma filha recém-nascida, que não podia se expressar, não podia falar, não podia cantar, não podia nada, mas um sorriso que quase que fala, é um sorriso que sem emitir som, fala de uma linguagem quase que espiritual. Isso nos dá um pouco a ideia da maravilha que é a música angélica e qual o efeito que ela causa quando ela é cantada. E como nós devemos desejar ouvir essa música no céu, e nós também cantaremos aquilo que a minha irmã pequena, com um sorriso, só podia expressar daquela maneira, no céu será expresso em cada coisa, cada palavra ou cada comunicação entre os homens, entre anjos e homens, entre homens e anjos, entre nosso Senhor Jesus Cristo e nós, entre nosso Senhor Jesus Cristo e os anjos. Isso nos dá ideia de como a música celestial é muito mais bonita e o que seria a música angélica, essa comunicação espiritual nos toca muito mais a fundo do que qualquer estilo musical. Qualquer timbre de algum instrumento, qualquer voz de tenor ou qualquer coisa. Mas que ao analisar com esse estado de espírito, tendo em vista o céu e os anjos, como que isso nos dá noção como é que vai ser o nosso prêmio se nós formos virtuosos, procurarmos, com a graça de Deus, praticar a virtude, cumprir os mandamentos e, com a graça de Deus, ir para o céu. Isso apenas nos abre um pouquinho a cortina do que é a música celeste. Não é? E aí a gente entende como que esse mundo é maluco. Vai caminhando só para aquilo que é material, só se preocupa com o bem-estar físico, etc. Mas como que o mundo seria mais feliz se considerasse esses aspectos espirituais e como que depois desse período de prova, o que nos espera é espetacular. Muito obrigado e até a próxima vez. E antes que eu me esqueça, toda semana nós mandamos celebrar uma Santa Missa nas intenções de todos aqueles que ajudam
a espalhar este canal, porque é um apostolado. Então, se você aperta o botão inscrever, like, sininho, tenta compartilhar esses vídeos e vai aqui, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um site para você colocar as suas intenções da missa ainda desta semana. Então não perca essa oportunidade de fazer apostolado para você e para seus entes queridos. Muito obrigado e até a próxima vez.